Estamos hoje na primeira leitura, uma das passagens mais bonitas da história de Salomão, do rei Salomão, em que, como nós escutamos, ele tem um sonho. Nesse sonho aparece-lhe Deus a dizer-lhe que pode pedir o que quiser, que Deus lhe vai conceder. E temos esta admirável oração que é pedido a Deus, que ultrapassa aquilo que qualquer um de nós, se calhar, poderia pedir a Deus. Porque Salomão, podendo pedir a Deus os sucessos em conquistas de terras e nas batalhas, podia pedir a Deus riquezas, ser cada vez mais rico, podia pedir a Deus longa vida e saúde. Ele pede a Deus a riqueza maior, que é a sabedoria de coração. Pede um coração inteligente para governar bem e para saber distinguir o bem do mal. Deus acaba por lhe dar as vitórias, as riquezas, a longa vida, mas dá-lhe porque ele pediu o mais simples, mas o mais importante. Pediu a sabedoria para poder praticar a justiça. Quem dera que os nossos governantes também tivessem a humildade de Salomão, de pedir a Deus que nos governassem com sabedoria e justiça. Quem dera que eles tivessem também um coração próximo das realidades difíceis da nossa sociedade. Vêm aí as Jornadas Mundiais da Juventude, que é mais do que missas. Como devemos imaginar, as Jornadas Mundiais da Juventude são mais do que missas. Já começaram as pré-jornadas nas dioceses, agora aos poucos começam a aproximar-se de Lisboa. Os focos estão voltados para os milhões que se gastaram e para as passadeiras que se estenderam. Triste publicidade para o maior evento da história de Portugal, desde Dom Afonso Henriques até 2023. Porque estamos a falar não só de 1 milhão de pessoas, mas 1 milhão de pessoas com idades compreendidas entre os 15, 16 anos até aos 30. E não há cantor internacional, não há ninguém neste mundo que possa congregar tanta gente, a não ser uma pessoa, e não é o Papa Francisco, é Jesus Cristo. E as pessoas não querem perceber isto e têm os focos voltados para aquilo que não é o essencial. E isto é, como se diz na política, pura demagogia. Pôr o foco naquilo que não é relevante e deixar de mostrar aquilo que é verdadeiramente relevante nestas Jornadas Mundiais da Juventude. Todos empolgados para receber o Papa e os jovens, mas dá pena que depois não se ponham em prática os discursos que o Papa já proferiu e vai proferir. Os nossos jovens têm um futuro bastante comprometido. Agora já não se pode falar em problemas. Não sei se sabem, problema é uma palavra negativa na psicologia das cabeças. Agora, aquilo que nós aprendíamos na matemática como um problema, não era aquele o João tem 6 laranjas, vendeu 2, com quantas ficou? Que nós dizíamos que era um problema, agora não. Agora é um exercício de matemática, porque problema causa problemas. E não sei se repararam que agora tudo o que é problema passou a ser desafio, que é muito mais positivo. Portanto, os jovens agora não têm problemas, têm desafios. Não é? Mas eles têm problemas em relação ao seu presente e ao seu futuro. E a acompanhar as Jornadas Mundiais da Juventude, e a acompanhar o Papa, que o vão buscar ao aeroporto, que o vão receber não sei aonde, e que vão estar presentes nas primeiras filas em todos os lugares, os nossos governantes deviam aproveitar estas jornadas como um motor de arranque e de mudança e acompanhar o Papa em medidas concretas
que ajudassem os jovens a viver o presente e a projetar o futuro. Porque isto dizer que o Papa é fantástico e dizer que o Papa tem coisas fantásticas e que é um homem atual e que nos desafia para o desconforto, mas depois nós não somos capazes de acompanhar na prática, e lembremos, basta irmos ver assim alguns episódios do passado, quando se fala do Papa. Bem, a extrema-direita não é muito a favor deste Papa, também, já o disseram. Mas toda a gente fala do Papa, e toda a gente fala bem do Papa, que é um Papa social, um Papa que nos manda para as periferias, um Papa preocupado com os pobres, um Papa preocupado com os jovens. Mas depois o que é que fazemos? Que políticas se tomam para que, de facto, os nossos jovens possam pressentir um futuro desafiante, mas que lhes seja favorável? Jovens que vieram de uma pandemia, jovens que levaram com esta Terceira Guerra Mundial, a questão do acesso aos estudos, que não é só uma questão de ir para a universidade, é uma questão de mudar de cidade, de encontrar um quarto nessa cidade com uma renda acessível para que ele possa estudar. A questão da habitação, a questão do emprego precário, que leva tantos jovens, já não só a irem estudar para fora, mas a fazer a sua vida fora do nosso país, porque não encontram aqui uma resposta para a sua realização. Jovens terem de emigrar. A geração atual de jovens será talvez a das mais bem qualificadas que nós temos. A percentagem de gente que não tirou uma licenciatura ou um mestrado é mínima. Mas vejam as dificuldades que eles têm em acesso a empregos, em realização da sua vocação. Nunca tanto se andou com os jovens, já desde o 5º, 6º ano, com os psicólogos e com os encaminhamentos, porque é que queres ser quando fores grande. Eu, aos 9 anos, perguntaram o que é que eu queria ser quando fosse grande, disse que era padre e cá estou. E cá estou. É? E os que queriam ser bailarinas e futebolistas, coitados. Alguns deles nem licenciatura tiraram. Tão bem encaminhados, prepara-se tudo, programa-se tudo, sonha-se tanto. E depois os nossos jovens não encontram quem lhes dê acolhimento, quem os promova, quem os ponha na realização dos seus sonhos. E dá pena, como digo, que os nossos governantes, tão empenhados na preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, que os nossos governantes, tão bem vestidos para receber e acompanhar o Papa, não consigam, depois destas jornadas, tomar medidas concretas para que estes jovens, digo em Portugal porque elas são em Portugal, mas o problema da juventude é mundial, à escala global, não é uma coisa só de Portugal. Mas quem dera que isto fosse de facto um motor de arranque para que os jovens se sentissem acolhidos, integrados, promovidos e reconhecidos na sua vocação. Mas isto não é só o que é que os nossos governantes andam a pedir a Deus, mas também questiona o que é que nós andamos a pedir a Deus. Como é que nós nos dirigimos a Deus? Deus diz-nos o que é que tu queres e nós dizemos trabalho, dinheiro, não, trabalho não, emprego, trabalho não, emprego, dinheiro, para ir para as férias, para andar bem, que o meu clube ganhe. Andamos nisto. Como é que nós nos dirigimos a Deus? O que é que nós andamos a pedir a Deus nas nossas orações? Algum de nós pede a Deus a sabedoria de coração, que é a melhor coisa que nós poderíamos pedir, para sabermos governar bem a nossa vida. É que não é para governar, nós não é para governar a vida dos outros. É que a sabedoria do coração é para governar a nossa vida. Pedimos isso a Deus, esta sabedoria de coração, que nos ensina a justiça, que nos ensina a distinguir o bem do mal. Ou continuamos na mesmice de pedir a Deus estas coisas tão secundárias, que até nos podiam dar jeito, mas que não transformam a nossa vida. No Evangelho, escutámos as últimas 3 parábolas das 7 do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, as parábolas do Reino de Deus.
A última é muito parecida à do trigo e do joio, que nós escutámos na semana passada. Mas as duas primeiras falam-nos de um tesouro e de uma pérola preciosa, que são a mensagem e a pessoa de Jesus. E o movimento que nos é pedido a cada um de nós, a atitude que nos é pedida a cada um de nós, é a mesma do negociante de pérolas ou do homem que encontra um tesouro no campo. Libertar-se de tudo para ficar com o melhor. O homem do campo vendeu tudo o que tinha, libertou-se de tudo, para arranjar dinheiro para comprar aquele campo e ficar com o tesouro. O negociante de pérolas vendeu todas as outras pérolas, libertou-se delas para ficar com dinheiro para comprar a pérola mais preciosa. Esta parábola não precisa de interpretação, só precisa que a ponhamos em prática. Fazermos da mensagem de Jesus, fazermos da pessoa de Jesus o tesouro mais importante, a pérola mais preciosa. Nós no nosso coração guardamos muitas pérolas, guardamos muitos tesouros. O nosso coração está cheio de coisas que nós achamos importantes, mas que se calhar não encontra espaço para o tesouro mais importante, para a pérola mais preciosa, que é Jesus. E é isto que nós chamamos de conversão. Libertar-nos de tudo aquilo que não deixa que o reino de Deus entre em nós. E não ficar triste por aquilo que se perdeu, mas alegre por aquilo que se conquistou. Isto é que é. Na vida religiosa é assim. Quando nos dizem, não podem casar, não queremos casar. Não podem ter carros, não queremos ter carros. Não são proibições, são opções. E quando nós deixamos tudo para trás para ficarmos com este tesouro, não é para ficar triste porque deixamos para trás aquelas coisinhas que nos davam conforto, mas ficamos contentes porque temos a maior riqueza, que é Jesus a viver no nosso coração e Jesus a comandar a nossa vida. No modo de agir daquele que quer ser de Cristo e daquele que quer viver com os valores do reino, não dá para ficar com tudo. Não dá. Aliás, Jesus disse isso àqueles que os seguiam. Se queres seguir-me, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem ter comigo. E depois mais à frente diz, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o nosso tesouro são os euros que temos, são as casas e os carros que temos, aí está o nosso coração. Se o nosso tesouro, se a nossa pérola é Jesus, aí está o nosso coração. Vêm aí as Jornadas Mundiais da Juventude. Que este encontro do Papa e dos jovens com Jesus, porque é Jesus que vai congregar 1 milhão de pessoas, com Jesus, que eles descubram Jesus como o centro da sua vida e que eles e cada um de nós tenhamos a capacidade de irmos libertando o nosso coração das moedinhas e das perolazinhas que lá temos para ficarmos com o tesouro maior, com a pérola mais preciosa, que é Jesus Cristo e a sua mensagem. Que assim seja.